Esses serial killers, eles gostam de aumentar a história. Ah, claro. Porque é o prazer, inclusive, de ver no seu olhar o horror que você tem por ele. Então você tem o próprio Vampiro de Niterói, eu matei 15, 16. Não, ele matou 7. O oitavo é igual ao primeiro, o nono é igual ao segundo. Ele dobra a aposta. O Vampiro de Niterói é um caso... Eu não conheço esse, que não aconteceu em Niterói, mas não chama de Niterói. Ele não é de Niterói, né? O crime acontece em Niterói. Ele é um garoto que cresceu, uma família super estruturada, foi garoto de programa, teve uma série de coisas, blá, 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 blá. E ele vai crescendo, e ele, quando ele vai, ele tinha um caso com um porteiro, se eu não me engano, e esse porteiro leva ele para que agora talvez eu erre algumas coisas. Ele leva o vampiro ainda 16, 17 anos, para uma igreja evangélica. Tá. E o cara fala que crianças são os anjos, sabe? E que ele é o demônio, né? Porque ele é gay. Não, e ele é gay, então ele é o demônio. Porque se o criança é anjo, numas igrejas assim, o gay é o demônio. Então ele se vê como demônio. Então ele começa a realizar as fantasias sexuais dele em cima de crianças até 12 anos, porque ele achava que assim as crianças iriam para o céu mais rápido e ele seria, de alguma maneira, perdoado porque ele estava dando anjo para Deus, sei lá, na cabeça dele. E aí ele vai pegando, ele guarda os shorts dos meninos, são sempre meninos mais pobres, que ele puxava com comida, ou com dinheiro, ou com bala, aquele clássico. E os meninos vêm e ele fazia, né, estuprava os garotos e depois matava. E aí tem... Só que aí é o seguinte, quando ele é preso, ele começa a perceber, ele é um psicopata mesmo, tá até hoje, a doença mental dele não é 100% ainda colocada, mas ele está no manicômio judiciário no Rio de Janeiro, que já daqui a pouco ele está na rua, né, porque não vai mais ter manicômio judiciário, já não tem mais. E aí, ele, quando ele é preso, ele percebeu o fascínio que ele estava causando nas pessoas. Então ele dobra a aposta dele. Quando você matou? Matei 14. Aí ele começa a ver, e assim... Ele faz pose para sair na capa da Veja, ele faz pose para o jornal, ele faz... Como que você matava as crianças? Ele pega e faz assim para a câmera. Ele começou a ser celebridade, ele gostou de ser famoso. Porque psicopata é extremamente narcisista. Nem todo narcisista é um psicopata, mas todo psicopata é um narcisista. Então, ele tem o fascínio, ele começa a ter fascínio por ele mesmo. Então, ele gosta de ser famoso. Então, ele começa a aumentar, ele aumenta o número de mortes. Tanto que ele não é condenado por, sei lá, 17, ele é condenado por 5, 6 ou 7. E aí, tem uma hora que alguém pergunta pra ele, o que mais você fazia? Daí ele fala, aí eu comecei a tomar o sangue das crianças. Aí ele fala adora, assim, né? Mentira. Com certeza é mentira, mas daí tá caro o Vampiro de Niterói. E aí ele fala, não, daí o sangue, como ele era muito assim, eu comecei a guardar o sangue na minha marmita, e misturar o sangue na minha marmita, eu ficava comendo durante o dia. Ele vai um crescente. O maníaco do Trianon também, quando ele foi entrevistado, que matavam os gays na década de 80, ele era michê, tá, e matava os clientes. Quando ele foi entrevistado por uma repórter, ele fala assim, se eu te contar, você não vai ficar assustada? Ela fala, não, pode contar. Ele fala assim, porque uma vez... Depois de eu matar, enfiar a faca no cara, eu tirei a faca, abri a geladeira e tinha um queijo branco. Olha a cena, né? Por que ele não pôs um show no bolo de chocolate? Porque você, na tua cabeça, o sangue não vai ficar tão visível. Mas daí ele pegou um queijo, ou um requeijão, e passei no pão com a faca cheia de sangue e comi. É mentira. Se eu falasse de serial killer querendo se aparecer, é mentira. Então, assim, o serial killer... Ele tem esse potencializador na própria maldade para fazer você achar ele mais incrível ainda. E o próprio Pedrinho, ele adorava, matou 100, mas quem disse esse número? Eu acho que ele foi acusado por 7, né? Cadê os 100 inquéritos? Acho que foram 9. Tem... É assim. Daí ele vira uma lenda. Uma lenda. Lenda brasileira. E morreu no meio da rua, levou uns tiros. Foi.